Dizem que, certa vez, um homem caiu morto no meio da praça de Campo Grande, sem que ninguém tivesse ouvido o disparo. Apenas um estalo seco no ar, como se o próprio vento tivesse puxado o gatilho. A vítima, um juiz corrupto, jurado de morte por dezenas. Mas naquele dia, o único que sorriu foi Fabiano Raposa Velha, limpando a poeira da sua luneta no alto de um penhasco. Mas quem é esse homem que atira de tão longe que parece fazer pacto com os céus? E por que Bill Cachorro Louco, que nunca pediu ajuda a ninguém, agora cavalga ao lado dele com os olhos inquietos como se perseguisse fantasmas? As respostas estão em duas palavras: leilão sangrento. Um evento clandestino onde terras, armas e até vidas são vendidas ao maior lance, e dessa vez, o nome de Severina Cabelos de Fogo apareceu no catálogo. Tudo começou 3 dias antes, quando Bill recebeu um bilhete rabiscado por mãos trêmulas. Levaram ela. Estão indo para Oásis Perdido. Quarta-feira, às 6 da manhã. O tal Oásis não era um lugar, mas um buraco seco no mapa, onde bandidos trocavam riqueza sob proteção de milícias locais. Bill sabia que tentar invadir aquilo sozinho era suicídio, e só havia uma pessoa capaz de virar o jogo com um único tiro bem dado. Fabiano Raposa Velha morava nos arredores de Sierra Negra, entre corvos e carcaças de alvos antigos. Seu rifle, apelidado de Viúva Negra, nunca errara um disparo a mais de 600 metros. Ao ouvir a história, ele não fez perguntas. Apenas cuspiu o cigarro, pegou o chapéu e murmurou: "Me mostre onde é o vento." Agora, os dois cavalgavam sob o crepúsculo, prontos para interceptar o leilão antes que Severina fosse vendida como troféu. Mas havia um problema. O chefe do esquema era um velho conhecido de Fabiano, Leandro Gárgula, um mercador traiçoeiro que sempre escapava das mãos da justiça. E segundo informantes, ele se escondia numa torre de pedra com visão total do vale. Se quiserem ter uma chance, Fabiano terá que acertar o disparo mais difícil de sua vida. O vento naquela manhã soprava com gosto de sangue. Do alto do penhasco, Fabiano Raposa Velha ajustava sua luneta com a paciência de quem já matou reis e coronéis sem sair do lugar. Abaixo, o oásis perdido fervilhava. Carroças vinham e iam, homens armados se revezavam nas torres de vigia, e no centro do acampamento, uma estrutura de pedra se erguia como cicatriz no deserto. A Torre de Gárgula. Bill observava tudo ao lado do amigo, as mãos coçando no cabo das pistolas. "Lá embaixo tem mais cão do que alma", rosnou ele. "Tá certo disso?" Fabiano não respondeu de imediato. Apenas girou uma pequena roda na luneta e soltou um assobio baixo. "Ele tá lá, último andar. 3 metros da janela. Protegido por 3 guardas." Depois virou o olhar, sem sorrir. "E Severina tá acorrentada no pátio. Se der errado, ela vai ser o primeiro alvo." O plano era ousado. Bill invadiria o acampamento como comprador interessado. Enquanto isso, Fabiano se posicionaria a 700 metros de distância, pronto para derrubar Gárgula com um único tiro. A margem de erro, quase nula. O tiro teria que atravessar uma janela estreita, entre colunas de pedra, e acertar um alvo parcialmente encoberto. Um milagre em forma de chumbo. Antes de descer, Bill olhou para o parceiro. "E se você errar, eu não erro. Mas se o vento virar, só Deus segura." A entrada de Bill no acampamento foi tão teatral quanto ele planejou. Vestido com roupas limpas, chapéu de coronel e um saco de moedas falsas, logo atraiu a atenção de um dos capangas de Gárgula. Em minutos, estava sendo levado até o centro, onde prisioneiros em correntes eram exibidos como gado de elite. E lá estava ela. Severina, magra, machucada, mas com o mesmo olhar feroz de sempre. Lá do alto, Fabiano preparava a Viúva Negra. Respirou fundo. Verificou o ângulo. Fez as contas. E então, o vento mudou. Um sopro traiçoeiro vindo do sul. "Justo agora." Ele rosnou entre os dentes e murmurou para si mesmo: "Vamos ver se ainda sou lenda ou só saudade." O vento não era só traiçoeiro, era zombeteiro. Trazia poeira, calor e a malícia de um deserto que já vira muitos homens morrerem com o dedo no gatilho. Fabiano Raposa Velha ajustou milimetricamente o apoio da Viúva Negra sobre a rocha. A cada segundo que passava, Gárgula se movia na torre,
ora se aproximando da janela, ora sumindo nas sombras. Era como tentar mirar em um fantasma que sabia que estava sendo caçado. No pátio, Bill fingia interesse pelos prisioneiros. Uma gota de suor escorreu pela têmpora. Ele não piscava, mas os olhos buscavam a torre. Lá no alto, entre duas colunas, uma silhueta, Gárgula. Ele segurava uma luneta e olhava direto na direção do penhasco. Ele te viu? Murmurou Bill. Gárgula sorriu. Apontou o dedo para Severina e ergueu a mão, fazendo um sinal para seus homens. Em segundos, 3 pistoleiros se posicionaram atrás da mulher, armas em punho. No alto, Fabiano viu tudo. Seus olhos não tremiam, mas seu coração sim. Tinha uma única chance. Um único tiro. E o vento ainda soprava, lateral, danado. Ele respirou fundo. Lembrou-se da frase que o pai lhe disse quando pegou a espingarda pela primeira vez. Não é você quem acerta, filho. É o mundo que para por um instante para te deixar passar. Fabiano prendeu a respiração. O tempo parou. E então, puxou o gatilho. O estrondo ecoou como trovão entre as rochas. No pátio, Gárgula cambaleou para trás, sangue jorrando do olho esquerdo. Caiu de joelhos, depois para o lado. Os 3 pistoleiros hesitaram por meio segundo, o suficiente para Bill puxar as 2 pistolas e transformar aquele hesitar em morte. Severina correu até ele, ainda com correntes nos pulsos. Bill atirou nas trancas sem cerimônia, e a abraçou rápido. Pensei que ia demorar mais, disse ela, com um sorriso dolorido. Tive que esperar o vento parar de encher o saco. Lá do alto, Fabiano já desmontava a arma, com a calma de quem matou mais um monstro e agora só queria um café. Mas o acampamento fervia. O tiro havia sido o começo. Agora, todos os homens do oásis perdido sabiam que Bill Cachorro Louco estava entre eles, e que Gárgula estava morto. A vingança viria rápida, e em ondas. O oásis perdido queimava sob o céu laranja de um fim de tarde impiedoso. A morte de Leandro Gárgula havia incendiado a alma dos pistoleiros que restavam. Não eram homens, eram cães ensandecidos atrás do cheiro de pólvora e vingança. O acampamento virou campo de guerra. Gritos, disparos e poeira. Mas no meio do caos, Bill Cachorro Louco avançava como se dançasse com o próprio inferno. Severina, agora livre das correntes, lutava ao seu lado. Cada bala que saía de seu revólver era uma promessa cumprida. Nenhum deles pensava em fugir. O plano agora era simples: ou saíam dali vivos, ou derrubavam o oásis junto com eles. Cadê o Raposa? Gritou Bill, mirando atrás de uma carroça em chamas. Ele sumiu depois do tiro. Respondeu Severina, recarregando. Como alguém pode desaparecer no meio do fogo cruzado e ainda estar vivo? E por que Fabiano Raposa Velha ainda não atirava? A resposta veio do alto de uma duna. Uma figura solitária, coberta por um poncho empoeirado, observava tudo. Fabiano estava lá, mas não com a viúva negra. Agora, tinha nas mãos uma bomba improvisada, pólvora, ferragens e desespero, embrulhados como presente para o inferno. Ele acendeu o pavio com calma e murmurou: "Isso é por cada tiro que não pude dar." Com um arremesso certeiro, a bomba caiu no centro do depósito de munições dos bandidos. O chão tremeu. Uma explosão rasgou o céu. A fumaça ergueu-se como fantasma. Muitos correram. Outros ficaram de joelhos, tontos, ensurdecidos. Bill e Severina aproveitaram a brecha. Em segundos, chegaram até os cavalos amarrados. Fabiano apareceu logo depois, com o rosto sujo e os olhos apertados de adrenalina. "Pensei que fosse virar churrasco", disse Bill, rindo. "Eu sou Raposa, não por acaso", retrucou Fabiano, montando. Enquanto cavalgavam para longe do oásis perdido, atrás dele só restava o crepitar das chamas e o som distante de gritos. Mais uma vez, Campo Grande escapava do destino cruel que o Oeste reservava. Mas sabiam que, com aquela vitória, outra história já começava a se formar na boca dos salões. Porque onde Bill Cachorro Louco e Fabiano Raposa Velha passam, o Velho Oeste jamais permanece o mesmo.